Gravação iniciada. Lucas, seu nome pronuncia-se Lucas Issa Halab? Ou Issa? Quase isso, Lucas Issa Halab. Vou chamar de doutor Lucas, só que é mais fácil. Mais fácil. Tá bom, vamos cometer algum impropério aqui. Ah, mas eu também não ligo não, só não pode chamar de turquinho, porque aí os ascendentes se reviram no túmulo. Deixa quando você tiver presença lá em Brasília, você paga o chopp para nós, a gente chama. Poxa, eu já estou devendo chopp para um monte de turma aqui, vou me complicar, mas eu faço questão de arcar com a responsabilidade. Perfeito. Esse nome é o que? Árabe? É árabe, eu sou descendente de libaneses. Nossa, chamam libanês de turco, meu Deus. Pois é. Esse é um defeito brasileiro tem isso aí, viu? Tem muitos amigos aqui também na minha cidade, todos são libaneses, todo mundo chama de turco. É uma coisa absurda. Ah, mas a gente já acostumou, faz parte. Vamos lá, deixa o patrão chegar. Podemos começar, a gravação está iniciada, iniciamos as nossas sessões dessa quarta-feira, período da tarde. Nós temos alguns processos com sustentação oral. O primeiro deles, nós vamos começar o item 84, a relatoria da conselheira Júnia. E nós trazemos a nossa banca de julgadores, o conselheiro suplente Lucas Issa Halab, se eu pronunciei erradamente, me desculpe, e porque o conselheiro Leonardo Luiz Pagano está impedido nesse processo de participar do julgamento. O contribuinte é Salobo Metais S.A. e a relatoria do conselheiro Júlia. Então, eu vou pedir a Tainá em Brasília que traga a presença da doutora Bianca na sala, por favor. Ela já está aí, presidente. Chegou. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Prazer em vê-la e esperamos que a senhora nos ouvindo, esteja bem contigo e sua família. Tá bom? Igualmente. Obrigado. Nós vamos iniciar o julgamento do item 84, a relatoria da conselheira Júnia. Ela vai fazer um breve relato e depois a senhora tem a sustentação. Tá bom? Perfeitamente. Mais com o microfone fechado, por favor, Júnia. Esse lançamento aqui é um procedimento de malha, e parte dos períodos foram homologados, tá, e parte não. Na sua manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que, na verdade, em relação ao ano de 2014, que, na verdade, haveria procedência de todos os meses, porque ela tinha feito as declarações retificadoras, tá, antes do... só um minuto. Antes do vencimento do prazo. E em relação aos meses de maio, a divergência, na verdade, o despacho decisório tinha apontado a ausência de informação na ECF. E aí ela também comenta que, em relação às ECFs, que ela, de fato, não tinha apresentado, que foi o que constava do despacho decisório, mas que, na verdade, ela não tinha apresentado, mas que ela estava no prazo e apresentou as ECFs no prazo, tá? Aí a DRJ baixou o processo em diligência, o retorno da diligência ratifica aí o que bateria os valores declarados com as DCTFs retificadoras, mas a DRJ entendeu que não deu provimento, porque ela entendeu que no caso das retificações, pelo menos na emenda, né, que haveria perdido a espontaneidade, tá? E aí a turma, em 12 de fevereiro de 2020, né, ela resolveu, o voto vencedor foi do conselheiro Murilo, baixar o processo em diligência para verificar duas questões, basicamente. Em relação à CSL do mês de maio, a diligência pediu para que se verificasse eventual concomitância deste processo administrativo com uma ação judicial de número lá, um mandado de segurança,
E em relação às SCFs e SCDs, referente aos anos de 2014 e 2015, para verificar se elas davam suporte às retificações pretendidas aqui no processo. Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro, em relação à concomitância, se manifestou no sentido de que não haveria a concomitância do mês de maio, e em relação às demais, ela confirma parte, com exceção do mês de setembro de 2014, em que ela faz outras análises do caso aí da retificadora, tá? Então, basicamente é isso, a matéria aqui é uma questão eminentemente fática, né, é mais fática até do que jurídica. Eu acredito que, resumidamente, são esses os fatos. Perfeito. A doutora, qualquer coisa, ela adiciona aí na sustentação oral. Perfeito, Júnior. Doutora, a senhora tem o tempo regimental para a sua sustentação. Perfeito, serei breve. Esse processo aqui é conhecido da turma, é a terceira vez que ele está em pauta, a gente já relatou ele algumas vezes, vou relembrar alguns fatos rapidamente e passar para a parte de defesa. Iniciando, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, muita saúde aos senhores, famílias, nossos votos aqui do escritório. Bom, esse caso, como a doutora Júlia falou, é um caso de malha DCTF, e foram feitas algumas retificações em DCTFs da empresa Salobo, e algumas delas foram homologadas e outras não, isso em 2015. À época, as DCTFs que foram homologadas, a análise do fisco lá atrás foi fazer um cotejo entre a DCTF e a ECF. Em relação aos meses em que a DCTF estava de acordo com a ECF, ela homologou diretamente. Em relação aos meses que não estavam de acordo, ou porventura havia alguma outra questão, ela não homologou. Então, ficaram restando 2 meses de 2014 e 2 meses de 2015. Como bem também a doutora Júlia já destacou, em relação a 2015, na época do despacho decisório, não havia transcorrido o prazo para o contribuinte apresentar a sua ECF. Então, o despacho decisório até a época falou, olha, o contribuinte não apresentou a ECF, e isso até pode gerar uma confusão, mas a verdade é que ela é anterior ao prazo para apresentação da ECF, e essa foi uma das matérias de defesa da impugnação apresentada pela Salobo. Pois bem, uma vez que o processo seguiu o seu trâmite, a própria Receita Federal ela pediu uma diligência à autoridade que não homologou as retificadoras para que analisasse as novas informações do contribuinte. DCTFs apresentadas posteriormente e essas ECFs de 2015. Dessa diligência saiu um parecer favorável do fiscal, dizendo, olha, em relação a essas retificadoras, todas elas estão de acordo com as ECFs transmitidas. Então, eu opino aqui pela homologação das DCTFs. Mas, para surpresa do contribuinte, o despacho decisório, a decisão da DRJ foi desfavorável, com base no entendimento de que o contribuinte teria perdido a espontaneidade. Então, não foi considerado o princípio da verdade material, muitos até julgados desse próprio CARF, que tratam de DCTF retificadoras, transmissão de DCTF retificadora posteriormente ao despacho e possibilidade disso ser feito. Enfim, então, em razão disso, foi interposto recurso voluntário também para discussão dessas DCTFs retificadoras. Como bem, a doutora Júlia também falou, em 12 de fevereiro do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, acho que foi a minha última visita a Brasília, esse processo foi incluído na pauta de julgamento e decidiu-se que fosse baixado em diligência para nova análise dos documentos fiscais e contábeis da Salobo. E, feito isso, foi expedido um novo parecer pela autoridade fiscal, dessa vez pela DEMAC, e dessa análise que se verifica que a conclusão foi a mesma de antes, né, da outra autoridade fiscal do primeiro parecer, no sentido de que os valores declarados pela contribuinte na sua ECF estão de acordo com os valores declarados nas DCTFs retificadoras, que ora se busca homologação. Em relação ao mês de agosto de 2014, CSLL, por exemplo, que é um dos vencimentos,
O parecer diz: no que se refere ao débito de CSLL do período de apuração de agosto de 2014, considerando que o valor informado em sua ECF a título de CSLL devido em meses anteriores, no total de tanto, é consistente com o somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob o mesmo título, entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL a pagar daria suporte à retificação da DCTF pretendida. Então, em relação a agosto de 2014, CSLL, o parecer ratifica as informações apresentadas pelo contribuinte. O mesmo em relação ao mês de maio de 2015, CSLL, diz o parecer. No que se refere a débito de CSLL, referente a maio de 2015, considerando que o valor informado em sua ECF a título de CSL devido em meses anteriores, no total de tanto, é consistente com o somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob o mesmo título, entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL a pagar daria suporte à retificação pretendida. Então, em relação a esses 2 meses, não há maior discussão. O próprio fiscal ratifica, sim, as informações que pretende o contribuinte sejam retificados. Em relação aos meses de setembro de 2014 e janeiro de 2015, o relatório fiscal também afirma que os valores estão de acordo. Só que ele passa a analisar as informações constantes da ECF, trazendo possíveis inconsistentes nos valores declarados. Então, o que eles fazem? Ao invés de eles simplesmente dizer se a DCTF está de acordo com a ECF, ele fala, olha, está de acordo com a ECF, mas a gente tem um problema porque tal tributo não foi, tal valor retido não foi declarado, tal dedução não foi considerada. Só que na nossa defesa, o que a gente diz, a gente fez uma petição em resposta a esse parecer, é que, no nosso entendimento, isso nunca poderia ser feito nesse processo, porque esse processo discute apenas as DCTFs retificadoras. E menos ainda, porque sobre esses argumentos, a Salobo nunca sequer teve oportunidade de contraditório, porque a autoridade fiscal sequer prestou informações sobre eventuais valores, então ela fala, o valor retido, mas que valor é esse, qual é a origem, de onde ele saiu, tanto é que, assim, nessa altura do processo, principalmente, não tem nem como tratar disso, né, enfim, não tem nenhuma informação que seja até possível de eventual contraditório. E não demonstra essas reais inconsistências encontradas que proporcionam-se impactaria o tributo a pagar, de forma que, no nosso entendimento, elas não podem ser suscitadas nestes autos. Assim, caso de fato haja qualquer problema nessas informações prestadas ao fisco na ECF, deve ele intimar a empresa por meio de notificação de lançamento, uma notificação até para retificação, se for o caso, para que essas informações sejam ajustadas ou seja feito qualquer recolhimento suplementar que entenda o fiscal estar em desacordo com a realidade do contribuinte. A verdade é que essa ECF, né, a gente está falando de ECFs de 2014 e 2015, que até hoje nunca foram contestadas pelo fisco. Então, ali onde cabem as informações do contribuinte, onde tem todo o suporte para análise, de fato, das informações contábeis e fiscais, isso nunca aconteceu. A Receita Federal nunca falou, olha, você deduziu a menos, ou você reteve, ou você colocou uma informação que não deveria. Isso nunca aconteceu. E agora, por meio desse processo, que analisa simplesmente uma DCTF retificadora, que é uma informação, pretende o fisco, já em sede de recurso voluntário, falar, não, mas, olha, aqui estava errado, aqui estava certo, e não deu nem chance de o contribuinte se defender, uma vez que, como disse, né, ele não traz valores, não traz assim, nenhum subsídio suficiente a uma defesa mínima aqui sobre as informações que o fisco entende que estejam equivocadas. Então, reitere-se, ele diz que os valores da ECF estão de acordo com a DCTF, mas encontra problemas na ECF, que no nosso entendimento tem que ser objeto de uma outra análise, de um auto de infração, de uma notificação de retificação ou qualquer outro procedimento dessa natureza. Então, o que a gente diz é que não se pode admitir de forma nenhuma a inauguração de uma nova discussão que não conta com nenhuma informação detalhada, já em sede de julgamento de recurso voluntário agora no CARF. Reitere-se que, sob qualquer novo argumento, a Salobo nunca teve conhecimento do entendimento do fisco, senão nesta oportunidade em que estão sendo analisados outros fatos e outras alegações, qual seja valores da ECF de acordo com as DCTFs. Dessa forma, requer a Salobo sejam homologadas suas DCTFs retificadoras, ora em discussão, vez que as informações prestadas estão em total acordo com suas demais obrigações acessórias transmitidas, está de acordo com a sua contabilidade, com a realidade dos seus números. Então, o que se pede aqui
é que sejam homologadas essas DSTFs retificadoras, sendo facultado ao fisco, caso entenda oportuno e entenda que haja prazo ainda, que no nosso entendimento não existe mais, mas de contestar eventuais informações, que haja um entendimento de que, enfim, a informação deveria ser prestada de outra maneira, que faça isso na forma adequada, que é por meio da própria STF, com notificação do contribuinte. Muito obrigada, fico à disposição caso haja qualquer dúvida. Obrigado, doutora. Júlia, seu voto. Microfone. Recurso preenche os pressupostos, motivo pelo qual dele conheço. Resumo do processo. Fiz um resumo aí. Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal se refere ao procedimento fiscal de malha DCTF, que teve por objetivo avaliar a informação trazida nas DCTFs retificadoras, uma vez que essas diminuíam os montantes de créditos tributários devidos em relação aos débitos de 2014. O despacho decisório homologou a DCTF retificadora relativa a fevereiro de 2014 e agosto de 2014 para o tributo IRPJ, uma vez que os valores declarados encontravam respaldo na SEF apresentada pela recorrente. Todavia, as DCTFs retificadoras relativas aos meses de agosto e setembro deixaram de ser homologadas, pois os valores nelas declarados não estavam de acordo com os valores declarados na DCTF. Em relação aos débitos do ano de 2015, foi efetuado o lançamento em face da ausência de apresentação da SEF por parte da contribuinte. Para melhor visualização do conteúdo do despacho, vale a didática e ilustração elaborada pelo primeiro parecer fiscal. Aí eu coloquei aqui os meses, né? Em sua impugnação, a hora recorrente alegou a perda de objeto do despacho decisório. Isso porque, aspas, tanto em relação ao mês de agosto de 2014, quanto em relação ao mês de setembro de 2014, foram transmitidas DCTFs retificadoras no dia 21/7/2016, ou seja, apenas um dia antes da disponibilização do despacho decisório, ora recorrido, da Caixa Postal do impugnante, de modo que as informações consideradas pelo ilustre auditor fiscal para a elaboração da decisão já foram alteradas e não correspondem mais aos fatos analisados. Em relação aos débitos de 2015, cuja motivação foi a ausência de apresentação da SEF, alegou a recorrente que foi informada a transmissão da SEF relativa ao ano de 2015, uma vez que o prazo encerrava-se em 30/7/2016, e o despacho decisório foi recebido em 22/7/2016. Dessa forma, requereu-se o reconhecimento da perda de objeto do despacho decisório e a baixa dos autos em diligência para análise dos documentos emitidos e sua regularidade. Diante dessas alegações, o processo foi convertido em diligência para que a autoridade recorrida adotasse as seguintes providências: consultar as declarações digitais DSEF relativas ao ano calendário 2015, transmitidas pelo impugnante, ora disponíveis à RFB no SPED. B. Analisar as DCTFs retificadoras auditadas, especialmente as relativas a janeiro de 2015 e maio de 2015, em face dos dados informados nas declarações disponíveis no SPED. E elaborar um relatório fiscal para, se for o caso, complementar as conclusões sobre a homologação ou não das DCTFs retificadoras. Em resposta, a DEMAC, Rio de Janeiro, elaborou o relatório de folhas 226 e 227, e, não obstante as informações constantes no mencionado relatório, a decisão recorrida negou o provimento à impugnação por entender que não ter havido comprovação das reduções pretendidas pela recorrente, embora tenha inserido na ementa da referida decisão fundamentação relativa à ausência de espontaneidade, como bem observado pelo conselheiro Murilo Lovisco. Aspas, confira-se. Portanto, a primeira observação necessária refere-se à contradição entre os fundamentos da decisão contida no voto condutor do acórdão e as conclusões expostas na ementa do mesmo acórdão. Como se nota no voto, não há qualquer referência a eventual perda de espontaneidade para a apresentação da DCTF retificadora em relação aos débitos de 2015. Ademais, a perda de espontaneidade não foi a razão de decidir. Haja vista que a própria autoridade julgadora declarou que, em atenção ao princípio da verdade material, avançaria para análise do mérito do caso. Em verdade, para todos os débitos que compõem a presente lide, a razão de decidir da DRJ foi basicamente falta de comprovação das reduções pretendidas.
Em 12 de fevereiro de 2020, essa turma decidiu, por meio da resolução 1402.000.966, baixar o processo em diligência para que a unidade de origem prestasse os seguintes esclarecimentos. 1. Quanto à CSL do mês de maio, se há concomitância entre este processo e o processo judicial acompanhado no processo de final 2016-89, à luz do parecer normativo 7/2014. 2. Se a SCD e SF, referente aos anos 2014 e 2015, dão suporte às retificações pretendidas nesse processo, sendo necessário realizar tal verificação quanto à CSL de maio de 2015, apenas na hipótese de não ter sido configurada concomitância, que é objeto do quesito anterior. Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Rio de Janeiro, DEMAC, apresentou o relatório de folhas 509 e 506, no qual faz a análise individualizada dos referidos débitos, ao qual faremos referência quando da análise desses débitos. Da possível concomitância. E aí eu não vou ler, ela analisa o objeto, tá? A DEMAC analisa o objeto do mandado de segurança, conclui que não havia a concomitância, tá? Inclusive à luz do que dispõe o parecer normativo número 7, e aí ela coloca, só lendo aqui a conclusão, assim, por tudo acima exposto, em resposta ao quesito, é de se informar que quanto à CSL do mês de maio de 2015, que não vislumbrou os concomitância entre este processo e o processo judicial, à luz do parecer normativo 7. Constatada a inexistência de concomitância, passo a análise do mérito. 3. Débitos relativos a CSL de agosto de 2014 e RPJ de setembro de 2014. Antes de passar ao resultado da diligência, é importante ressaltar que a Delegacia de Maiores Contribuintes, ao apresentar o relatório, destaca que, aspas, essa informação irá se ater ao escopo do trabalho de malha DCTF, que se restringe à análise de conformidade entre os valores apurados nas DCTFs e os valores correspondentes apurados nas DIPJ-SF dos anos em questão. Logo em seguida, concorda com a procedência das alegações da recorrente relativamente ao débito CSL do mês de agosto de 2014 nos seguintes termos, aspas, assim, no que se refere ao débito de CSL, código 2484, do período de apuração agosto de 2014, considerando que o valor informado em sua CF a título de CSL, devido nos meses anteriores, no total de 11.290.798, é consistente com o somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob o mesmo título, entendemos que o valor apurado na SF como CSL a pagar daria suporte à retificação pretendida. Todavia, em relação ao débito de RPJ, o relatório de diligência apontou inconsistências entre a SF, inconsistências na SF, bem como a impossibilidade de aceitação das alterações promovidas na composição do crédito em razão da perda de espontaneidade, nos seguintes termos, aspas. Assim, no que se refere ao débito de RPJ, código 2362, referente a setembro de 2014, destacamos as seguintes inconsistências apuradas na escrituração contábil fiscal, reiteradamente apresentada para o ano de 2014. A. Valor informado como dedução nas 4 SF apresentadas a título de imposto de renda devido em meses anteriores, no valor de 34.633, é maior do que o somatório dos efetivos valores apurados e recolhidos nos meses anteriores, que totaliza 33.439.257,78, indicando uma dedução feita maior no valor de 1.193.886,95. E, ainda, contrariamente ao informado também em sua SF, constatou-se em consulta às DIRF em que o contribuinte figura como beneficiário de retenções de RPJ do ano de 2014, não haver para o mês de setembro retenções de IRRF efetivadas no valor informado de 234.573,13, mas apenas no valor de 4.918,58. Ambas as inconsistências, se corrigidas, aumentariam o IRPJ a pagar apurado por sua SF e ratifica o não existir a conformidade necessária entre os valores informados. E aí ele fala também da questão da espontaneidade. Vale ressaltar que em setembro de 2014, além das inconsistências acima indicadas,
que são suficientes para a não aceitação da referida escrituração como suporte para a alteração pretendida, também houve alterações na composição do crédito indicado para a extinção do débito em questão, além do fato de que, até o momento, não ter sido admitida a apresentação de declaração retificadora transmitida em 21/7/2016, que passaria a ser a primeira DCTF retificadora entre as 10 transmitidas, caso a SEF não incorresse nas inconsistências acima referidas. Em sua manifestação, as folhas 522 e 539, a contribuinte ressalta que a autoridade adentrou na análise de supostos equívocos nas informações constantes da SEF transmitida para o período e concluiu que, se as inconsistências fossem corrigidas, consequentemente, o valor do IRPJ a pagar aumentaria. Alega que, no entanto, o critério para análise do pedido de homologação da DCTF retificadora deve ser nada mais do que o confronto de tais declarações com as demais obrigações acessórias. Corretas as alegações da recorrente. De fato, o critério utilizado pela autoridade fiscal por ocasião da resposta à diligência solicitada pela DRJ, tá? Errei aqui. Foi o confronto de tais declarações com as demais obrigações acessórias entregues pelo contribuinte, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito. Não vou ler para não ficar cansativo. A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinada diligência, não faz qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao invés disso, justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a contribuinte não teria trazido documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito. Aí eu coloquei aí, ó, se não ter a interessada acrescentada aos autos argumentos documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas nas DCTFs e objeto da malha fiscal não podem ser aceitas. O despacho decisório deixou de homologar as demais em razão de inconsistências dos valores declarados e constantes da SEF ou por falta de SEF. Ou seja, o critério utilizado para a confirmação das informações foi, indubitavelmente, o cruzamento das informações constantes da DCTF retificadora e as informações contábeis /fiscais. Aceitar outros critérios que fossem considerados no acórdão proferido, que foram considerados no acórdão proferido, seria admitir uma inovação do despacho decisório. Nesse mesmo sentido, merecem destaque os seguintes julgados. E aí eu transcrevo algumas decisões do CARF. E dos valores relativos à CSL de maio de 2015. Superada a questão de eventual concomitância relativa ao débito CSL do mês de maio de 2015, verifica-se que o resultado da diligência confirma as alegações da recorrente. Confira-se. Assim, no que se refere ao débito de CSL, código 2484, referente a maio de 2015, considerando que o valor informado em sua CF a título de CSL devido em meses anteriores, no total de R$ 14.134.473,92, é consistente com o somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores, sob o mesmo título, entendemos que o valor apurado na SEF como CSL a pagar daria suporte à retificação pretendida. Conclusão, em face do exposto, dou provimento ao recurso. As debates estão abertas. Alguém vai ser assim? Nossa, eu vou colher os votos. Só um minutinho, eu estou com... Esse processo é bem confuso, tem duas diligências. Só aqui na turma, né, foi baixada a decisão de primeira instância, também não é tranquila, ela é bem confusa, então já até adianto que é um processo bastante trabalhoso mesmo. A gente discutiu muito esse processo em maio, lá que eu me lembro, né? Foi fevereiro, Mar. Fevereiro? Fevereiro. Esse processo aí, e aí foi já de pauta. Foi o Murilo acabou fazendo voto vencedor e baixando o processo em diligência. Tá.
tá? Inclusive, o voto vencedor dele é interessante, porque ele aponta, se vocês forem ler a primeira resolução, ele aponta essas contradições na própria decisão da RJ, tá? Só que aí ele entendeu, na época, eu já entendi, porque, ao contrário desse retorno de diligência, no primeira diligência que foi determinada, e se eu não estiver entendendo errado, né, pela DRJ, se vocês forem ler, ela confirma que os valores batem, tá? Só que aí a DRJ faz uma decisão, ela simplesmente não menciona o resultado da diligência, o que já ajudaria, ou seja, ela pede para que se verifique uma coisa, a delegacia de origem verifica, confirma, no sentido que eu acho que seria favorável ao contribuinte, a DRJ vai e fala que não estaria confirmado. Pode ser ignorância aqui nesses detalhes, mas eu não entendi exatamente o porquê que ela entendeu que não estaria. E uma das coisas que ela alega, na ementa unicamente, é essa questão da espontaneidade. E aí, como bem colocado pelo Murilo, além de eu achar que nesse caso era uma inovação, é contraditório com a própria razão de decidir, porque se ela achava que era inadmissível por perda de espontaneidade, ela sequer deveria ter baixado o processo de diligência. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem a olhar aqui, porque é um processo deveras muito confuso e muito complicado, assim, para mim. O problema todo, né? O problema todo é que isso é uma malha, e isso é feito eletronicamente, mas quando foi para esse procedimento de diligência, aí começa a entrar na ECF, é só quem acessa isso mesmo na DRF lá que consegue chegar a alguma conclusão. É difícil concluir aqui a distância, porque não tem informação, né? A informação não está lá dentro da ECF. Né? Realmente não é tão simples assim. O que eu fiz, Sicone, até para facilitar, na verdade, para mim, tá? Eu tentei verificar de acordo com o que está na lide, entendeu? E o motivo, a motivação inicial do despacho decisório foi exatamente essa divergência. Me parecia que era tipo o cara crachá, vamos bater isso com isso, se não deu... Exatamente, é um cruzamento mesmo, isso mesmo. Né? Aí, a contribuinte falou, olha, não bateu o cara crachá unicamente porque eu apresentei um dia antes. Mas eu também retifiquei, nem teria que ter aquela discussão, porque retifiquei antes do despacho decisório. Se a pessoa que estivesse analisando, a pessoa ou o sistema, enfim, já tivesse processado essas informações, não geraria esse problema. Aí, me parece, no primeiro momento, que a DRJ falou, ok, vamos baixar em diligência. E na primeira diligência, eu queria que vocês olhassem, para ver se eu não estou viajando, me parece que o resultado foi integralmente favorável, tá? Mas eu gostaria que vocês me ajudassem aí, para ver se está certo mesmo. E aí, ótimo, eu lembro que em fevereiro... Mas a DRJ não seguiu a diligência aqui. Sim. E o que Júnior, o que eu estou entendendo, e aí a minha fundamentação, tá? É que, na verdade, e aí é uma dúvida até sobre o escopo do processo de malha. Então, acho que tem dois problemas. Nós temos uma primeira manifestação da delegacia de origem. Como você mesmo disse, isso é uma questão de fato. E, num primeiro momento, ela analisou e falou que estava ok. Na segunda diligência, ela acolhe parte dos meses, mas em relação a outros, aí ela já coloca, olha, não, a SF tem um problema com o negócio de fonte e etc. E aí, realmente, eu acho que, eventualmente, isso aí estaria fora do escopo deste processo. Não que esteja imune à revisão, mas eu confesso que achei esse processo, assim, não só na primeira vez que eu já tinha analisado, como, inclusive, depois da diligência, e vocês podem ver aí pelo voto do Murilo também, é extremamente confuso.
tá? Mas o meu parâmetro que eu estou usando é esse. Primeiro, na primeira diligência, eu entendo que ela foi 100% favorável. Quando o Murilo baixa a segunda diligência, aí ela tem a questão lá da concomitância, que ela supera, e aí ela confirma a parte, e 2 meses ela não confirma, porque ela coloca algumas objeções que eu já coloquei aí. E são justamente essas objeções que causam esse impacto, porque Sim. E se a diligência de um jeito não se conclui, quer dizer, não há conclusivamente uma informação, a DJ... Agora, o problema, né, Ciccone, que como você bem disse, a questão aqui é de fato, e eu, nem mesmo nas respostas, eu tenho como é que eu vou dizer? Uma coerência. Sim, você não está no sítio convicção, né? Não é isso? Não, sinceramente não estou. Eu também não. É um processo que eu estou decidindo, tá? Ou seja, eu escolhi um parâmetro, mas eu vou te falar. Se você me perguntar, Júnior, você está tranquila, absolutamente tranquila quanto à questão fática? Não, porque a questão fática está confusa. Nós temos 2 manifestações distintas. Então, como vocês já fizeram isso, enfim, tem prática, né, nessas revisões, nesses detalhes, porque realmente aqui para mim está complicado. Um minutinho, a doutora, a senhora quer se manifestar em questão de fato, né? Seu microfone, doutor. Desculpa. Esclarecer, realmente, em relação à primeira, lá atrás, foram problemas em vários meses e vários tributos, tá? Isso lá atrás, antes mesmo, quando veio o despacho decisório. Na época, quando a gente recebeu o processo, já tinha muita malha sido liberada com esse critério de ECF versus DCTF. Então, a gente nem se manifestou porque a própria Receita já tinha liberado, na verdade, a maior parte até dos problemas de malha. De fato, doutora Júnia, quando desceu para a diligência, foi totalmente favorável. É só ler e é bem pequenininho até. A ECF está de acordo com a DCTF. E aí ele vem assim, e aí a DRJ, para complementar aqui também o que a doutora Júnia falou, o que ela fala? Olha, perdeu espontaneidade em relação a 2015, por mais que você não tivesse o prazo para apresentar a sua ECF, você deveria ter feito o que você fez na DCTF retificadora. Então, o que a DRJ tenta fazer? Isso está no recurso voluntário como nossa defesa. O que ela tenta fazer encurtar esse prazo sem nenhuma base legal, dizendo, se você apresentou a DCTF retificadora... Agora a senhora está fazendo sustentação. Não, na verdade é fato mesmo. É fato, assim, contando o que aconteceu para complementar a doutora Júnia. E, assim, aí já encaminhando o fim aqui, em relação a essa nova diligência, é fato mesmo, em relação a essa nova diligência, não é que ele diz que não tem conformidade, ele fala que tem conformidade, mas ele aponta problemas na STF. Então, por exemplo, a DIF não está de acordo. Mas eu não tenho possibilidade de comprovar se eu tive a retenção ou não, porque eu não fui intimada para comprovar, por exemplo, quais foram as retenções que eu tive, se a minha fonte pagadora esqueceu, por exemplo, de declarar, enfim, eu não fui intimada a isso, né? Então, assim, ele diz que tem conformidade sim, só que ele discorda dos valores da ECF, né, que não é objeto desse processo. Eu já finalizei. Eu tenho uma pergunta para a patrona, por gentileza, presidente. Posso? Pode fazer, claro. Quando ela se refere que a diligência que confirmou é a diligência da DRJ, a primeira, né? Isso. Tá. Ele faz ali uma análise, eu estou com ela aberta aqui, né? Ele faz uma análise ali dos valores e ele sempre conclui assim, refletido o mesmo valor da DCTF retificadora, refletido o mesmo valor da DCTF retificadora, CF retificadora ativa na época, né, do relatório. Então, é nessa linha, assim, você vai concluindo que está batendo, que a informação da ECF retificadora ativa, que é a última, que presumo, está sempre batendo. Isso. Então, na realidade, isso aí vai realmente ao encontro, né, das alegações aí da patrona e do contribuinte, nessa primeira instância, né. A questão aqui que é um processo cheio de detalhes, né, mas, de qualquer maneira, a questão toda aqui que a decisão da DRJ, corrijo-me, e a Júlia já falou isso, né? A decisão da DRJ ignorou essa DCTF, ECF retificadora. Sim. Ela ignorou porque ela foi transmitida 1-2 dias antes e ela alega ali, não ficou claro para mim aqui, teve intimação pré-notificação ou não? De lançamento?
Isso aqui foi a notificação do orçamento, né? Me parece que sim, viu, Mar? Parece que sim. E foi essa a base da alegação do DRJ. Como estava sobre... Apesar do que isso consta, me parece que basicamente da ementa, que é a razão de decidir. Se você... Da DRJ? O próprio Murilo reconhece isso. Ele aponta isso, porque olha para você ver. Quer ver, após a data sexta da intimação fiscal para prestar esclarecimentos e procedimento de revisão interna ou auditoria interna, a entrega da declaração de cada não tem o poder de afastar a constituição do crédito. Tá. Isso aqui tudo é no âmbito da... Eu assim, ó, sempre para mais juízo de valor ainda, tá? Isso aqui tudo é no âmbito da ECF, tá? 2015. É no calendário 2015, né? A ECF e 14, né? Os dois anos... A questão da espontaneidade, eu acho que foi pela 2014 que ele estava falando, dos meses de 2014, se não me engano. Não, mas ele menciona que também em 2015 também na questão da espontaneidade. A ECF. 14 e 15. A ECF. A ECF, em tese, né, ela está vinculada à contabilidade, tá? Tu não conseguia gerar, lá no início, tá? E até hoje, até amarrou mais isso, ela está pendurada na contabilidade, então tu não consegue, isso aqui tudo é lucro real trimestral, aparentemente, né, o lucro real anual. Então, na realidade, ela está amarrada já à contabilidade. Tá? Isso aqui, para quem não acompanhou aí o processo todo de formação da ECF, o Iago talvez certamente conhece mais do assunto, né? Isso aqui, a ECF está amarrada à contabilidade, tu não conseguia gerar a ECF sem ter entregue a ECD, tá? Por isso até o fiscal faz, na decisão da DRJ, ele comenta essa distinção entre ECD e ECF e trata desse assunto, né? Mas então, na realidade, a ECF aqui, ela já tem quase que status de contabilidade, tá? Só para mostrar a distinção para D e PJ, tá? Essa é a principal diferença. Bem, é complicado, para confirmar agora, tem que confirmar esses valores, coisa que nenhuma... Você não quer pedir vista, não, Marco? Eu tenho medo de pedir vista isso aqui. Bom, eu já vou dizer... Presidente, pode dar uma vista coletiva e todo mundo olha, quem quiser olhar. Eu vou fazer diferente, eu vou pedir vista para mim, isso aqui eu quero ver esse processo. Então vai chegar em mim, vocês vão ter que votar. Eu vou olhar, mas eu não queria criar compromisso de olhar esse processo inteiro, sabe? Porque esse é um processo que tem que olhar com muita calma. Merece, tem que olhar. E ele está com a direção errada. Na verdade, o que me parece é que a última diligência não respondeu o que foi pedido pelo cara. É exatamente isso. Sim, exatamente isso. Nós tínhamos duas perguntas só, entendeu? Esse respondeu, não há concomitância, que é só para pedir a CLD. O segundo ponto era saber se bate ou não, aí ele faz um negócio gigante. Pode decidir baixar a diligência de novo também, né? Presidente, eu acho melhor a gente, antes de baixar a diligência, a gente fazer uma vista desse processo, a gente dá uma olhada. Eu vou pedir vista, agora você quer pedir antes, você pede, a gente olha. Eu acho que o Marco vai pedir antes de mim, em consideração aos 29... não quer pedir, não. Em consideração aos 29 processos represados que eu tenho, ele vai pedir. Não. Chantagem emocional aqui. Se alguém vai pedir vista, eu vou acompanhar o relator, então. Eu vou olhar, mas eu não quero criar um compromisso. Sim, eu entendi. O Marco acompanha a relatora, provisoriamente é isso, né? Pagano daqui. Lucas, você está na posição do pagano, Lucas. Você se sente confortável em votar já agora ou você quer que eu deixe você para o final? Lucas, seu microfone. Está sem microfone, Lucas. Abriu. Estão me ouvindo? Agora sim. Você se sente confortável em votar agora ou você quer deixar para o final? Como todo novato, eu acho que eu me sentiria confortável, mas eu prefiro ficar para o final como todo novato para... Não tem problema. Deixa você se eu for prejudicar. Não tem problema nenhum. Eu vou trazer então o Evandro. Eu vou pedir visto do processo. Eu não tenho condição de votar. Esse processo aí. Obrigada. Vista, conversa comigo aí quando já dá a vista, tá? A gente vai conversando sobre esse processo junto. Se quiser. Na verdade, só fazer uma posição final aqui. Não há aqui nenhuma intenção nem de não dar provimento, nem de dar provimento. Não, só para entender, né? A intenção é entender, porque acho que o Iago resumiu bem isso aqui. A diligência que era para esclarecer,
desesclareceu. Aí fica difícil. Não dá. Piorou mesmo. Verdade. Pode até ser que a gente chegue à conclusão que a gente precisa de outra diligência, né? A gente acho que precisa dar uma olhada. Olha, É impressionante, assim, foram duas perguntas objetivas. Pois é. Foi, e a diligência do Moreira foi muito bem formulada, né? Não, é. Muito objetiva. Você lendo a resolução que o Murilo escreveu, você quase conclui, quase consegue ficar apto a decidir pelo processo. Aí quando você vai ler a relatório de diligência, você não consegue chegar à conclusão que o cara decidiu. O que aconteceu? É isso mesmo. Bom, então, vista ao conselheiro Evandro, o julgamento encerrado, doutora. A senhora vai nos dar o prazer de voltar. Mais uma vez. Mas olha, eu sempre estou à disposição. Esse caso eu conheço ele da folha 1 até a última. É um caso bastante importante para nós aqui. Então, fique à vontade também, caso tenha alguma dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, doutora. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde. Prosseguindo agora, eu vou pedir para a doutora Bárbara nos deixar. Gente, Sim. deu problema aqui no meu sistema, eu vou ter que reiniciar o computador, tá? Então, vou fazer o seguinte, para dar tempo da Bárbara sair, o Pagano voltar, vamos dar um intervalo de 5 minutos para reiniciar. Meu computador está com problema também. Ô, Tainá, 5 minutos, nem 5, 3 minutos de intervalo só para a gente reiniciar o computador aqui, tá bom? Ok, presidente. Pode parar a gravação.